Nessa noite nós vamos falar sobre algo que, quando no meio do discipulado nessa semana, estava ministrando e eu comecei, do nada o Espírito Santo me chamou a atenção sobre algo, sobre comparação. E na hora que falou comparação, aquilo explodiu no meu coração. Eu falei, opa, tem algo que o Senhor quer ministrar aí. Eu senti algo do Espírito ali naquela hora. E aqui no discipulado eu disse que comparação é algo maligno. Forte essa palavra, forte isso. Mas comparação é algo maligno, porque tudo que parte do nível de comparação é impossível atender, concorda? Então isso é maligno, porque é algo inalcançável, não dá. Até gêmeos idênticos, eles têm uma diferencinha ali. Pelo menos aos olhos da mãe e do pai, eles batem, eles sabem quem é quem, por mais que são idênticos. E por isso que eu digo que a partir do momento que eu e você entramos nessa linha de comparar, nós nos damos mal. Porque a comparação, além de ser maligna, ela gera morte. Na Bíblia ela tem vários fatos, várias passagens de comparação. E toda vez que alguém entrou por isso, gerou morte. E nessa noite eu quero que eu e você possamos abrir os nossos ouvidos e talvez o Senhor vai tratar do nosso coração de maneira muito preciosa nessa noite. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Gênesis 4, 6. A palavra do Senhor diz assim: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O Senhor percebeu algo aos olhos de Caim, e muitas vezes talvez nós ministramos isso falando sobre o aceite ou não aceite da oferta, e o Senhor me trouxe o primeiro quadro de comparação na Bíblia, porque não tinha a ver com a oferta, tinha a ver com alguém ter se dado bem. Quando Caim percebeu que a oferta dele não foi aceita, ele se entristeceu. Mas quando Caim olha para Abel e percebe que Abel foi bem sucedido, Caim se irou. Mas Caim se irou por inveja? Talvez sim, aos olhos naturais. Mas eu me permito nessa noite também pensar na possibilidade que Caim se comparou com Abel. E quando Caim se compara ao irmão, gera morte dentro de Caim. Porque naquele momento ele deve ter pensado: por que não fiz igual Abel? Quantos já foram numa entrevista de emprego aqui? E aquele tinha uma vaga e duas pessoas disputando. E aquele irmão sai sucedido na vaga e você fica. O que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? O que esse cara falou que eu não falei? O que ele tem que eu não tenho? O que estava escrito naquele currículo? O que ele disse na entrevista? Ou seja, o tempo inteiro nós nos comparamos com alguém. E naquele momento eu não paro para rever em mim, não. Eu comparo e sinto que tem algo que eu não tenho, que aquela pessoa tem. E bem provável, talvez, se naquele dia eu não estiver bem, se aquele dia eu não for um discípulo de Jesus, bem provável que eu pegue raiva daquela pessoa, olhe e fale: filha da mãe, roubou minha vaga. E ele não roubou nada, ele simplesmente se deu melhor numa situação. Mas internamente nós já permitimos criar uma imagem errada, já levantamos um julgamento, já sentenciamos, e ele virou a pior pessoa na nossa vida. É assim, e foi assim com Caim. Deus olhou para ele: Caim, por que você está bravo? Se agires bem, Caim, se você perceber que não tem a ver com Abel, logo o pecado não vai prosperar na sua porta. Mas Caim não deu ouvido. Ele olhou: o problema da minha vida é meu irmão, nunca serei igual a ele, vou matá-lo. E Caim chama Abel para um campo e o mata. É isso que ele faz. Comparação. É a primeira história na Bíblia de comparação com um sinal de morte. E eu podia usar vários textos bíblicos, e assim como Ana e Penina. Ana
não podia ter filhos, Penina podia. E Ana se comparava a Penina. Um texto bíblico diz que ela olhou e falava: ela zomba de mim, porque a madre dela é aberta e a minha não. Comparação mais uma vez. Enquanto ela se comparava com as mulheres que eram frutíferas e ela estéril, ela não gerava vida, ou seja, ela tinha morte dentro dela. Mais uma vez, a comparação nos tira da presença, da graça de Deus. Toda vez que eu e você olhamos para nós mesmos, comparamos a nossa vida com outras pessoas, eu perco o favor de Deus. Porque sabe, irmãos, o Senhor não nos fez parecidos com ninguém. Ele não deixou a gente se confundir, Ele não deixou ninguém parecido com ninguém. Cada um de nós tem algo especial, uma habilidade diferente, uma maneira diferente de agir, de reagir. Glória a Deus por isso. Mas quando eu entro na linha de me comparar, automaticamente eu estou gerando morte na minha vida. É inevitável, toda vez que eu me comparo, eu gero morte em mim. Se compara com ninguém, você é único. Se a gente esquecer dessa verdade, vai ser ruim demais para nós. Sempre vai ter alguém melhor ou pior. Mas sabe de uma coisa? Vamos dizer que nós nos comparamos e nos achamos melhores. Que pode acontecer. Isso vai gerar morte também. Inevitável. A partir do momento que eu me julgo melhor que alguém, eu me torno juiz daquele. Eu me torno aquele que julga, aquele que separa, aquele que transforma os outros inapropriados para o seu convívio. Ou seja, tudo aquilo que eu tinha à minha volta, eu transformo em morte. Então não importa a situação, se você se nivela e se compara por cima ou por baixo, se comparou, provavelmente o que vai vir na sequência é morte. É o fruto do julgamento, é o fruto de se comparar. Esse é o fruto, morte. Amém, irmãos? Porque quando julgamos, como nós ministramos no culto passado, tem a ver com a posição de juiz, tem a ver com a posição de Deus, tem a ver em decretar, julgar, dar a sentença. E a maioria das nossas sentenças, partidas da nossa carne, ela gera morte. Como a palavra diz, em nós não habita a vida, somente a morte. Na nossa carne não tem vida, ela tem morte. Ou seja, qualquer nível de comparação vai gerar morte. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, outro nível de comparação na Bíblia, Pedro e João. Pedro se comparou com João. E quando João é declarado discípulo amado de Deus, Pedro olha para lá e fala: e esse aí, o que vai acontecer com ele? Quantos recordam dessa passagem? João 21:19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Preste atenção agora, ó Pedro. Então Pedro voltou-se e viu que também o ia seguindo o discípulo a qual Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Amém. Pedro também se comparou com João. Pedro ouviu algo e perguntou: Senhor, contra esse, o que vai acontecer com ele? E eu falo que para a nossa vida, essa é a maior solução que nós temos quando nós nos comparamos. Eu quero dizer algo para você. Qual foi a dica de Jesus para ele? Quando nós comparamos alguém a alguém, o que Jesus disse? Quanto a você, segue-me. Quanto a você, tira os olhos do seu irmão e me segue. Quanto a você que se compara com alguém, tira os olhos desse alguém e olha para mim e segue-me. Quando você se sentir menor ou maior, deixa eu lembrar de uma coisa, que você não é nada, absolutamente nada. Faça o favor, olha para mim e segue-me. Por isso que Jesus, toda vez, quando Deus fala com Caim, a primeira coisa que ele fala: se procederes bem. Qual era o procedimento bem de Caim? Olha para o seu Redentor que ele vive e segue-me. Todas as vezes que nós caímos no erro e no engano de olhar para alguém, o Senhor Jesus está dizendo única coisa para nós: quanto a vocês, olhem para mim.
Amém, irmãos? Não tem outra maneira. Todas as vezes que nós olhamos com os olhos naturais, nós vamos comparar. Mas você pode dizer, pastor, eu não me comparo com ninguém. Eu vou falar para você, se compara. Não, pastor, eu não me comparo, eu nunca olhei para alguém e desejei ser, eu nunca me comparei com ninguém, glória a Deus. E quantas vezes nós nos comparamos com algo que nós já passamos na vida e torcemos para viver aquele momento novamente? Comparação. Quando eu olho para o meu dia de hoje, e talvez hoje a sua vida não está da forma que você gostaria que ela estivesse. Talvez você olha para a sua vida e fala, não era isso que eu planejei, eu já vivi tempos melhores. Opa! Apareceu a comparação. Eu já vivi uma época melhor na minha vida. Sabe, pastor, teve uma época que eu fluía demais no Espírito e hoje não mais. Está se comparando. E a comparação gera o quê? Morte. Comparação gera morte. Pastor, antes eu tinha ânimo, antes eu prosperava, hoje as coisas não dão certo, hoje meu salário está apertado, hoje as coisas não caminham. Estamos gerando morte, porque nós estamos comparando, e comparar gera morte. Mas o Senhor tem um caminho para nós. Ergue a tua cabeça, olha para a cruz e lembra que o teu Redentor vive. Aleluia! Esse é o caminho de Deus para nós. Todas as vezes que a circunstância está difícil, deixa eu te falar uma coisa, olha para Jesus, que Jesus tem a solução para nós. Ele não compara a nossa vida. Sabe por quê? Porque talvez aquele momento que você viveu pareceu aos seus olhos bons, mas o que o Senhor tem para nós nesse tempo é muito melhor ainda. Aleluia! Quantos creem nisso? Amém, eu creio, irmão. Eu creio, creia nisso. Para de comparar o tempo da sua vida. Para de comparar os resultados que você já teve. Para de comparar o que aconteceu antes, porque o Senhor todo dia faz coisas novas para nós. Mas se eu e você não largar o nível da comparação, nós vamos ficar paralisados naquele lugar, irmão. Nós vamos ficar paralisados naquele lugar. A gente vai ficar preso lá. E talvez você olha e fala, mas não, pastor, eu tinha uma vida muito melhor. Eu tinha uma vida muito melhor. Você já morreu, filho? Acabou sua vida? Não. Como você pode declarar que era muito melhor? Percebe a confissão de fé inversa que a gente faz? Eu falo, não, aquela foi a melhor época da minha vida, ou seja, Senhor, o Senhor não pode estabelecer coisas novas para mim, porque aquela foi a melhor, nunca vai ser mais boa daqui para frente. Preste atenção, talvez nós decretamos a morte para nós no nosso futuro, semeamos a morte para o dia de amanhã, semeamos que não seremos mais, porque vivemos num caminho de comparação. Comparar gera morte. Para de comparar. Não compara. Ah, mas eu aprendi as coisas desse jeito. Para de comparar, filho. Ah, mas antes era assim. Sim, era. E agora? Vai ser como? Não sei. Mas não compara. Porque toda vez que você partir do princípio da comparação, nós estamos gerando morte. Estamos gerando morte. Estamos enterrando nossa vida. Estamos acabando com a nossa visão profética. Estamos destruindo as palavras de bem-aventurança da nossa vida. Estamos querendo viver algo que já morreu. O passado está morto. Fala para você mesmo, o meu passado está morto. Aleluia, não volta mais. Das coisas velhas já não me lembro mais. A palavra de Deus declara que o passado já morreu. Ele foi embora. Mas era bom, ok, tem algo melhor, mas era ruim, glória a Deus, aleluia, tem algo novo. Saia do âmbito da comparação, irmão, saia do âmbito. Tinha uma coisa que quando você era criança, você adorava ouvir da sua mãe. Vou lembrar para você ficar bem feliz agora. Tiago, como seu primo tal é mais estudioso que você. Ah, que raiva que dava aquilo. Como aquela criança se comporta melhor que você, como aquele se comporta assim, como aquele canta, não tem vergonha e você tem. Comparação gera morte, pô. E a gente ficava bravo demais, porque eu não conseguia provar que eu tinha meu valor, ou que você tinha seu valor. Amém, irmãos? Quantos passaram por isso? Todos nós. Não, mas eu estou tentando incentivar, você está nada, você está matando todo mundo, filho. Olhamos para as nossas esposas e falamos, ah, mas olha aquela irmã, olha lá, olha o jeito dela. Você é tudo estrambelhada. Estão comparando.
Ou a irmã olha para o marido e fala: está vendo o irmão lá? Olha o líder, olha a postura dele. Ou o pastor, por que você... Ei, cada um tem seu valor. E se ele não é bom ainda para ele, Deus vai mudar e vai transformar as coisas. Mas não compara, porque comparação gera morte. Não compara a tua vida com anos atrás, ela nunca mais será a mesma. Por isso que nós estamos tantos adultos com comportamento de jovem. Já viu os tiozão descolado? Está comparando a idade lá de trás. Nunca mais será. É estranho, é esquisito. É esquisito. As tiazona também, fica a dica. Nessa hostil. E quando eu falo tio, eu estou falando de mim também. Porque toda vez a gente vem com aquele discurso nostálgico: no meu tempo as coisas eram diferentes. Ah, que morte, pastor. Que morte. A Júlia olha para mim e fala: ah, pai, comparação horrível, gera morte. Não devemos comparar. Não foi para isso que o Senhor nos fez. Por isso que o Senhor sempre nos deu uma visão do quê? Profética, irmão. Uma visão de futuro, uma visão diferente, para que a gente possa viver a melhor história que o Senhor preparou para nós. Quantos estão dispostos a isso? Aleluia. Pega as comparações e joga fora, filho. Joga fora. Ah, mas o irmão lá, mas o pastor lá era diferente. Ei, vai ser diferente, graças a Deus. Imagina se eu trompar comigo na rua. Vai ser muito estranho. Se achar alguém parecido comigo, não vai fazer mais sentido a minha existência. Não faz. Se você achar alguém parecido com você, igual a você, não faz mais sentido você existir, filho. Porque nós somos únicos. Nós viemos com essa característica. Por isso que a palavra do Senhor diz que um era dedinho, outro era dedão, outro era cabeça, outro era pé. Sabe por quê? Para que todo o corpo ajustado funcionasse junto, de maneira perfeita. 2 dedos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. A física disse isso. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não ocupam. E nós também. É impossível 2 imagens ocuparem o mesmo espaço. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no Salmos 139, 13. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aleluia. Presta atenção nisso. Os nossos dias já foram escritos pelo Senhor. Toda a nossa vida já está escrito pelo Senhor. E sabe de uma coisa? O Senhor formou cada um de nós de maneira individual, de maneira preciosa, de maneira separada, de maneira única. Amém, irmãos? Ou seja, se eu e você comparar a nossa vida com a vida de alguém, está fora das Escrituras e dos escritos de Deus. Você não vai alcançar. Eu preciso lembrar isso para você. Você não vai avançar. Você vai ficar no lugar a qual Deus não escreveu para você. Você não vai desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Você não vai viver aquilo que o Senhor tem para você viver. Você não vai liderar aquilo que o Senhor te chamou para liderar. Você não vai fazer aquilo que o Senhor pediu para que você fizesse. Você vai se tornar algo paralisado. Por isso que muitos irmãos olham e falam: pastor, eu não consigo liderar, eu não consigo fazer tal coisa. Porque você está se comparando com alguém. Comparação gera medo. E medo gera morte. Pastor, eu queria, mas não faço. Porque olha como o irmão canta, olha como o irmão lidera. Eu não tenho essas habilidades. Lógico que não tem, senão você seria o irmão, não seria você. Mas você tem coisas que só você tem. Você tem um DNA que é só teu. Você tem atributos que ninguém vai conseguir fazer. Dá para você começar a perceber isso na sua vida?
Dá para começar a perceber que você é valoroso, que você é precioso, que até agora você só não descobriu o teu melhor, porque você continua olhando para a grama do vizinho, ou talvez para a sua própria vida, ou talvez você está comparando um tempo de glória seu, e está deixando de viver o melhor de Deus hoje para a sua vida. Talvez hoje seu casamento está muito ruim, porque você está comparando uma época que ele aconteceu. Deixa eu falar uma coisa, a melhor época é hoje. O melhor tempo para a sua vida é hoje. O melhor de Deus para você é hoje. A sua melhor vida financeira, creia, é hoje. Mas pastor, está ruim, é hoje. Está ruim porque você está comparando com algo. Está ruim porque você está comparando. Ah, mas eu não estou feliz com o meu carro porque você está comparando com outro carro. Eu não estou feliz com o meu emprego porque você está comparando com algo. Eu não estou feliz com minha família, com o meu casamento porque você está comparando com algo. Para de comparar. Joga fora isso. Para de pegar coisa antiga. Pastor, não estou conseguindo lidar com essas coisas porque você está comparando algo. Ei, Deus não faz coisas repetidas. Deus não faz. Deus não repete o milagre. Um ele cuspiu na terra, outro ele passou a mão, outro ele falou, outro ele mandou alguém falar, outro ele jogou um manto por cima, outro tocou. Ei, não se compara. Mas o irmão foi curado assim, eu não vou ser curado da mesma forma dele. Eu vou ser curado da maneira que Deus quer me curar. Eu vou ser restaurado da maneira que Deus quer me restaurar. Eu vou ser usado da maneira que Deus fez para que eu seja usado. Aleluia, aleluia. Todos nós podemos. Dá para perceber isso, nós somos únicos. Nós somos perfeitos diante de Deus, mas se nós olharmos para nós, esquecemos de olhar para a cruz de Cristo, nós não faremos nunca. Nós não faremos nunca. Por isso que nossos olhos têm que estar no Senhor. O tempo inteiro minha vida tem que estar no Senhor. O tempo inteiro eu tenho que estar adorando o Senhor. O tempo inteiro eu tenho que estar orando ao Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Aleluia! Deus é bom demais, mas é nele. É nele, não é na solução do outro, é na tua solução que vem do Senhor. Aleluia! Quantos têm fé para isso? Amém, irmãos. É para você algo único. Deus tem algo único para a sua vida. Deus tem algo único para a sua família. Será que você não percebeu isso até hoje? É teu, não é mais de ninguém. Mas não é de ninguém, é seu. Aleluia! E Deus é um Pai amoroso para todos. O que é excelente para você é excelente para o próximo. E não quer dizer que é igual. E não tem que ser igual. Porque se for igual, não é nosso. Não é nosso. Esse é um engano das pessoas. Querer ter alguém igual a você, eu não quero não. Eu quero ter alguém que eu tenho, que o Senhor concebeu, que o Senhor permitiu. Não quero comparar nada. A gente precisa sair desse nível, igreja, de comparar. Talvez se a gente olhar para a igreja que está aqui do lado, vamos se sentir inapropriados. Presta atenção, Deus tem uma história para essa igreja, Deus tem uma história para a sua vida, Deus tem uma história para a minha vida, não na base da comparação. Aleluia, aleluia. Quantos começam a tomar posse da sua história? Amém. Começa a valorizar a tua vida, filho. Começa a valorizar tuas conquistas, começa a valorizar teus aprendizados, começa a valorizar o dia de hoje. Hoje, se você puder olhar e falar: Senhor, glória a Deus pela minha vida, mas eu creio que o Senhor tem algo específico para mim, e as coisas de Deus são maiores, são melhores. Nós declaramos no final do ano, viveremos um 2019 de coisas maiores, mas se eu comparar, não vai ser. Se eu comparar, vai gerar morte, mas se eu não comparar e ter expectativa no Senhor Jesus, esse ano vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Olha para o seu irmão e fala: irmão, um ano tremendo na sua vida. Nunca você viu algo. Aleluia. Por isso que o Senhor disse que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Ou seja, algo que eu estou fazendo para você hoje é incomparável. Você nunca viu, filho. Você nunca viu, filho. Essa é a verdade do versículo. Você nunca viu na vida de ninguém. Você nunca viu na tua vida. O que eu estou preparando para você, você nunca viu. Aleluia. E aí eu fico muito feliz, porque eu olho e falo: Senhor, eu sou grato demais.
Imagina o que o Senhor vai aprontar agora, aleluia, eu fico esperando, fico com expectativa, por isso que eu falo, nosso espírito tem que ter expectativa no Senhor, expectativa, abre meus olhos, ontem foi bom, ontem foi ruim, pouco importa, as coisas velhas ficaram, Deus tem algo novo para hoje, mas se eu comparar eu não percebo, antes eu fechava cliente assim, irmão, para de comparar antes, o Senhor tem algo novo para você hoje. Por isso que as estratégias de Deus se renovam. Nós não precisamos ficar atrofiado, paralisado, esperando as coisas se repetirem, porque elas não vão se repetir. Aceite isso. Mas aceite uma coisa: Deus tem o melhor para você. Declare isso. Deus tem o melhor para mim hoje. Aleluia. Essa é a declaração de fé. Deus tem algo melhor para nós hoje, que não se compara com o que aconteceu, ou que já aconteceu na vida de alguém. Creia nisso. Se você sair hoje crendo nisso, se você sair hoje amando o que você vê, amando o que você tem, sendo agradecido pelas coisas de hoje, mas sabendo que amanhã o Senhor tem algo novo para você, você vai viver um ano extraordinário. O seu relacionamento não será o mesmo, irmão. Ele só não é melhor porque você compara uma fase da sua vida. Sai fora dessa caixa. Já passou. Por isso que eu não gosto de álbum de casamento. Porque eu fico olhando lá atrás, falo, eu era assim, quer dizer, já foi. É bonito, mas já foi. Amém, irmã, glória a Deus. Eu também concordo, que era estranho pra caramba. Então, mas é bom não comparar, tá vendo? Não, já foi, é bonita a recordação, é legal, mas já foi, Deus tem algo novo no meu casamento. O dia mais feliz não foi o dia do meu altar, o meu dia mais feliz com a minha esposa é hoje. E sabe o que vai ser mais feliz que hoje? Vai ser amanhã. Não foi o dia do sim, foi o amanhã, o hoje. Se eu e você entender isso, acabou o problema no casamento. Mas você era de outro jeito, lógico. As coisas mudam. Mas não quer dizer que eu mudei para pior, quer dizer que é algo novo. E quer dizer que quando você compara, você acha ruim, mas quando você aceita o que está na tua frente, é algo poderoso. Olha para sua esposa, para o seu esposo aí agora. Dá uma olhadinha para ele. Falei, eita coisa boa. Aleluia. É a melhor coisa que Deus preparou para você nesse dia. Foi Ele. Irmãs, eu vi que umas irmãs ficou triste, fica triste não. O que o Senhor está preparando para vocês é melhor do que já passou. Creia nisso. Larga daquelas coisas passadas, aquelas nhaca, porque se fosse para ser sua, estava com você, filho. Creia. Irmãos também. Deus, para de viver de rolinho passado. Sai fora dessa linha, filho. Vive o ovo, chega, para de olha para o Senhor. Amém, irmãos. Sem comparação, não tem morte. Se compararmos, haverá morte. Se olharmos para o novo de Deus, sempre haverá vida. O Senhor tem algo novo para os irmãos. Eu creio que o Senhor tem algo novo para a sua vida. Eu creio que o Senhor tem algo novo para o seu ministério. Eu creio que o Senhor tem algo novo para o seu espírito. Eu creio que o Senhor tem algo novo para o seu chamado. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas novas que você ainda não viu. Nós só precisamos crer e avançar no novo de Deus.